URI, Sicredi e Creluz. Boa tarde, internauta. Agora 15 horas e 46 minutos e o Folha On recebe ao vivo aqui na redação do jornal Folha do Noroeste o consultor, advogado, palestrante e professor na área de sucessão familiar, o Ricardo Paz Gonçalves. Ele que vem palestrar hoje num evento que está sendo organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade, a Delegacia Regional, que tem sede aqui em Frederico Westphalen, e vai acontecer lá na ACI, com um público formado por empresários e por profissionais da área da contabilidade também. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Márcia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Certo, Ricardo. Então, como a gente estava conversando, né, a sucessão familiar é um tema que vem preocupando um pouco as empresas, e isso é uma questão positiva, uma vez que é um tema que precisa ser preparado e planejado, é isso? É, exatamente. Eu venho de uma empresa que acompanha esse tema há mais de 30 anos e ao longo desse tempo a gente viu essa temática se popularizando, né? Vindo de uma cultura corporativa de grandes empresas, onde esse tema já é falado há muito tempo, estudado nas universidades há muito tempo e cada vez mais avançando sobre pequenas empresas, médias empresas, diversos segmentos, o agronegócio hoje fomentando muito essa discussão, porque a gente percebe que é uma problemática que afeta toda a família que trabalha em conjunto, né? Isso não tem distinção de culturas, é um fenômeno mundial, essas dificuldades de trabalhar em família, né? E conseguir prosperar e superar as dificuldades que isso envolve. Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje à noite, né? Tentar mostrar quais são as alternativas, né? Como que a gente, o que a gente pode fazer para profissionalizar a família, né? A gente separar as questões pessoais, familiares das questões profissionais e com isso propiciar que a gente, que os negócios familiares consigam se afastar de estatísticas muito negativas que passam por esse segmento, né? A gente ouve falar aí de cada 100 grandes patrimônios, hoje apenas 20 são herdados, né? 80% são construídos. A gente vê a estatística do Sebrae falando que 30% dos negócios sobrevivem, chegam na segunda geração e apenas 5% chegam na terceira geração. Então, o que a gente nota é que há uma tendência de negócios familiares não conseguir superar essas dificuldades da transmissão de uma geração para outra e que é preciso efetivamente fazer algum trabalho de preparação, de planejamento para enfrentar essa dificuldade. Certo, Ricardo, e existem, é certo que você vai abordar isso hoje à noite, mas existem ferramentas, formas de auxiliar nesse processo de definição e preparação da pessoa que vai assumir o negócio? Com certeza existem, né? Isso que eu te falava é um estudo que vem de muito tempo nas universidades, né? Sobre como profissionalizar os negócios familiares, entender as dificuldades que eles enfrentam e preparar esses negócios para enfrentar essas dificuldades, né? A gente costuma, para simplificar e sintetizar esse tema, dizer que uma sucessão familiar bem planejada ela deve atender a 3 pilares, né? E o mais importante deles consiste em estabelecer as regras do jogo, né? Isso é feito através de um protocolo familiar, através de um documento escrito pela própria família, onde a gente saiba ali, fique definido de acordo com os interesses da própria família, como é que se entra nesse negócio, como é que se sai desse negócio, como é que se lida com a questão da ética do dinheiro, como é que se presta contas, onde a gente deixe de ter uma relação tão informal, que é natural quando pais trabalham com filhos, primos trabalham junto, irmãos trabalham junto, e a gente tenha regras formais e que a gente consiga definir essas regras antes que os conflitos aconteçam, né? Essa é uma regra de ouro para a gente evitar os conflitos. Definir as regras antes dos conflitos. Depois dos conflitos é difícil a gente conseguir regrar as coisas, porque cada um puxa para o seu lado. Então, antecipar os pontos de conflitos é uma coisa que uma consultoria externa ajuda, né? Consegue, por experiência, saber onde as famílias esbarram nas dificuldades, antecipar esses conflitos e definir uma regra
que atenda a todo mundo, né? Afora isso, é importante a gente, num outro vértice desse tripé de uma sucessão planejada, né, bem planejada, é assegurar o controle da família. Isso tem instrumentos de proteção de patrimônio, instrumentos jurídicos mais propriamente ditos e contábeis, enfim, que permitam que a família faça suas escolhas com relação aos destinos do negócio e do patrimônio nas diversas circunstâncias. Aqui posso te citar separações, né, divórcios, os próprios conflitos, insucesso do negócio, e o próprio falecimento, a falta, a doença de pessoas. Então, assegurar o controle das pessoas, da família, nas mais diversas circunstâncias. E, por fim, planejar em vida a transmissão do patrimônio. Também tem ferramentas jurídicas para se fazer isso, evitando ou minimizando o custo tributário que isso envolve, evitando os conflitos envolvendo divisão de patrimônio, etc., ou muitas vezes até a pulverização do patrimônio, né? Existem instrumentos, então, para a gente evitar que isso ocorra. Isso tudo sem fazer com que as pessoas que construíram o patrimônio percam o poder sobre ele. Isso é muito importante a gente desmistificar. Essa questão do planejamento da sucessão, ela não pressupõe a existência de uma pessoa ou de pessoas que seriam os patriarcas, que não têm mais contribuição a dar, que vão se afastar, que vão se aposentar e não vão passar tudo na mão dos filhos e vão passar a depender deles. Isso é um mito que tem que ser desfeito, né? O planejamento sucessório, ele está inserido dentro de um contexto do que hoje se chama de governança corporativa, governança familiar, é definir como esse negócio vai ser governado, né? A palavra vem daí, quais são as regras que vão reger aquela família, e trabalhar a questão da sucessão, né? Eu reitero, nós não estamos pressupondo a ideia de alguém que vai para uma cadeira de balanço e não tem mais nada para dar. Muito pelo contrário, essa é uma missão que a pessoa, para enfrentar, tem que estar forte, tem que estar altiva e tem que ter muita disposição para enfrentar essa situação. E nesta questão da transição, por exemplo, quando que é o momento certo para... Claro que vai depender até da vocação da empresa e da realidade dela, de quem são os componentes da família que a integram, mas existe um momento certo, quando identificar isso para começar esse processo de definição e transição? A tua pergunta é bem interessante, tá? Em primeiro lugar, a primeira resposta que eu tenho para te dar é que não existe uma receita de bolo, né? A gente não vai definir uma idade X, justamente um dos pontos que tu coloca é bem importante. Cada negócio, cada segmento tem um time, tem características diferentes, cada família tem características diferentes, culturas, etnias diferentes prezam por coisas diferentes, e tudo isso são ingredientes que tem que ser levado em consideração, no caso concreto, tá? O que a gente pode com certeza afirmar é que quanto mais cedo se começar a estruturar um processo de profissionalização familiar, melhor. É um processo de profissionalização bem conduzido que, ao fim, vai culminar num processo de sucessão bem conduzido, né? E isso vai ter diversos gatilhos que cada família vai estipular, vai estabelecer para decidir qual vai ser o movimento mais adequado. Mas o que a gente tem que ter em mente é que a gente não deve ficar esperando iniciar o processo de profissionalização porque acha que ainda não é o momento ideal para o processo de sucessão. Não, o processo de profissionalização, ele não tem hora para começar, se ele não começou ele já está atrasado, né? E o processo de sucessão vai ser uma decorrência, uma coisa que vai ser analisada ao longo desse processo. Certo, Ricardo, e essas consultorias que existem para auxiliar, então, as empresas nesse processo, por exemplo, assim, muitos empresários podem pensar que é um custo caro, existe um período, claro que também vai variar de acordo com as características da empresa, para que essas consultorias prestem esse apoio, porque no fim, se for estabelecido um conflito, vai custar mais caro ainda para a família, né? Exatamente, tu abordou exatamente, tiveste o insight aí da dificuldade desse tema, né? O que a gente tem que levar em conta não é o custo de se fazer, é o custo de não fazer. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Não quanto custa fazer isso, quanto é que custa contratar alguém para me ajudar nesse processo de sucessão, de governança, mas sim quanto custa não me preocupar com isso, né? Eu já mencionei aqui
as estatísticas que envolvem o tema, então eu posso te dizer que para 90% das empresas ou 90% das famílias, muitas vezes não estruturar um processo de sucessão, de governança, acaba custando todo o patrimônio, né? Então, se nós formos ter esse como custo de não fazer, qualquer custo que a gente tem para fazer vai acabar saindo barato, né? E é exatamente essa conta que a família tem que fazer no momento em que se propõe a fazer um trabalho desses. Não só a questão da proteção do patrimônio, né? Mas também a questão tributária que o tema envolve, o que há de oportunidades de economias de tributos dentro desse processo. Economia legal, naturalmente eu estou falando de elisão tributária, de planejamento tributário, né? De escolher dentre os caminhos que a legislação nos disponibiliza aqueles que sejam os menos onerosos, né? Então essas escolhas proporcionam segurança para a família, proporcionam economia para a família e proporcionam também uma economia que não é propriamente financeira, tangível, mas é essa questão no aspecto emocional, né, que envolve, que isso é difícil a gente tangibilizar, quantificar, né? Mas certamente para quem passa por isso e enfrenta isso, acaba vendo que se preocupar com o tema, antever esse problema, acaba saindo barato. Certo. Ricardo, antes de eu te passar uma pergunta que chegou do internauta, eu vou fazer ainda uma que a gente estava conversando, porque a nossa região tem uma forte vocação, né, na questão da agricultura familiar, e se sabe que justamente nas propriedades rurais é difícil esse processo de sucessão, porque muitas vezes o filho começa a trabalhar, ele não tem uma renda pré-estabelecida, e aí ele casa e tem a nora, e vem os netos, enfim. Como que é, então, a questão da sucessão familiar para essa realidade, assim? Uhum. Negócios familiares em geral enfrentam esse dilema, né? Que tu está colocando, o crescimento da família versus o crescimento do negócio. Essas curvas costumam ser inversamente proporcionais. A família tende a crescer mais do que o negócio, né? E no ambiente rural, a gente tem essa dificuldade de a pulverização do patrimônio acabar muitas vezes inviabilizando, né, os negócios a longo prazo. Então, é preciso que a família, em determinado momento, pare para pensar e consiga imaginar no longo prazo o que eles querem para o negócio deles, né? Como costumo sempre dizer, essa questão do planejamento envolve as decisões que a gente toma hoje para definir o nosso futuro, né? Ou como a gente costuma dizer também, que o futuro da família depende das decisões que a gente toma hoje, né? Então, nada mais é do que isso, é a gente imaginar o que quer para o futuro da família e começar a agir de acordo com isso hoje. Tá? Uhum. Então, o nosso internauta Leonardo Favin, ele pergunta via Twitter, os sinais de que a empresa não vai bem na gestão, eles são somente financeiros? Às vezes o financeiro é o último sinal de que a empresa não vai bem, né? Trazendo aqui para o nosso assunto familiar, justamente uma das questões que lá atrás, dentro da Affectum, nossos fundadores levou a se preocupar e direcionar todo a Affectum para trabalhar com esse tema, é o fato de que se via que muitas empresas azeitadas, que davam resultado, né, da porteira para dentro, das portas para dentro, enfim, né, não seja uma indústria, seja um prestador de serviço ou um comércio, empresas que eram lucrativas, que estavam bem colocadas no aspecto econômico, né, davam resultado, acabavam se desfazendo, acabavam quebrando, porque na base, no ambiente societário familiar, havia um conflito, né? E a gente percebe realmente isso em pequenos negócios, seja em grandes corporações, que nenhuma empresa consegue resistir a um conflito familiar na base. Isso acaba transparecendo para todos os ramos, irradiando para toda a empresa, seja no aspecto de pessoal, seja no aspecto produtivo, seja no mercado, que começa a especular o que está acontecendo ali dentro. E o que a gente nota é isso aí. Então, uma empresa onde os seus dirigentes, os seus sócios, os seus proprietários estão cada um puxando para o lado, ela não consegue prosperar. Alinhar as pessoas dentro do negócio é um fator de suma importância. Na verdade, o caixa, o aspecto financeiro, é o que quebra a empresa, né? Quando chega na parte do caixa,
a empresa acaba quebrando, mas os conflitos não, as dificuldades normalmente surgem em outras áreas. Certo, e nessa relação dos conflitos, existem os mais comuns, assim, que já são, por exemplo, como tu disse, identificados pelas empresas de consultoria de uma forma geral, assim? Existem conflitos típicos que a gente chama. Existem conflitos, por exemplo, envolvendo relações de pais e filhos, né? A gente nota muito questão de centralização, dificuldade de delegar poderes, né? Os pais têm muita dificuldade de enxergarem os seus filhos não como filhos, mas como profissionais, né? Os pais trazem uma visão de infância dos filhos, das bobagens que os filhos fazem enquanto infância, e fazer essa transição do profissional para a criança, para o filho, é muito difícil. Por isso que a gente fala em profissionalização, né? Em trocar o chapéu. Num momento nós vamos conversar como filho, de pai para filho, e no segundo momento nós vamos conversar como sócio ou como funcionário que o filho vai ser da empresa. Então a gente vê dificuldades típicas de filhos trabalhando com os pais. Entre irmãos a gente nota, em termos de conflitos típicos, onde ocorrem as maiores dificuldades. Irmãos têm uma rivalidade muito grande entre si, né? A questão de se trazer conflitos que vêm da infância e acabam se refletindo no ambiente profissional. Dificuldade de aceitação de liderança é um conflito muito comum que a gente nota entre irmãos, né? Briga pelo poder. A gente nota que às vezes essas brigas por poder, que na realidade são brigas motivadas por vaidade, acabam sendo até mais prejudiciais ao negócio e aos relacionamentos do que as brigas por dinheiro mesmo. Então, tudo isso, né, em realidade, se origina do fato de que famílias empresárias, elas têm uma particularidade, elas recebem uma sociedade que lhes é imposta, né? Eu, por exemplo, para ilustrar isso no meu negócio, eu escolho as pessoas com quem eu quero me associar pelas capacidades delas, pela afinidade que eu tenho com elas. Então a gente identifica essas afinidades e forma uma sociedade. Numa sociedade familiar isso não ocorre, as pessoas são irmãos, né, ou são pais e filhos, e da noite para o dia, ou por circunstâncias absolutamente alheias às suas vontades, elas são colocadas numa posição de sócios, tem que tomar decisões juntas, tem que às vezes engolir sapo, né? Tem pessoas que são mais ousadas, pessoas que são mais conservadoras, e elas têm que tomar decisões juntas. Então tudo isso, essa sociedade imposta, é que acaba denotando conflitos das mais diversas naturezas, né? Nepotismo, a gente pode falar, que é a questão de pais tomando decisões de negócio com cabeça de pais, né? Vocês imaginam, questão de remuneração, conflito bastante típico. Normalmente os pais têm o instinto de querer igualar a relação dos filhos, né? Dar remuneração para eles idêntica, porque são filhos da mesma maneira, mas isso nem sempre reflete a capacidade, a aptidão e os méritos que os filhos têm. Isso gera frustrações. Então, a gente diz que tem 3 círculos, né? Estudiosos de Harvard identificaram nas empresas familiares 3 círculos que interagem: o círculo da família, o círculo da propriedade e o círculo do negócio. São esses 3 círculos. Num negócio familiar não profissionalizado, esses 3 círculos estão fusionados, estão superpostos, de maneira que eu tomo decisões de negócio com a cabeça de pai, de irmão, né? E não com a cabeça de gestor. De maneira que eu olho a minha propriedade, o negócio do qual eu sou sócio, também com a cabeça de um familiar, né? Influenciado pela emoção e não com a razão que aquela decisão exigiria que eu tomasse. E o grande segredo, a busca que a gente tem no sentido de profissionalizar as famílias, é separar esse círculo, né? Definir quem trabalha no negócio, quem trabalha, quem é sócio, né? Tem propriedade apenas, mas não interfere no negócio, e quem é da família não interfere nem num ramo no outro. Uma coisa bastante típica que afeta essas superposições dos círculos é a interferência que os agregados, né, genros, noras, vão ter dentro do negócio. É muito frequente em negócios em que não se estabelece as regras do jogo, as coisas não estão claras, você tem intromissões que não são agregadoras, né, por parte
dessas pessoas que acabam decorrendo do crescimento da família, né? Genros, noras, enfim. Isso acaba muitas vezes gerando problema. Não que não possam genros e noras participar do negócio, eu não estou dizendo isso. E muitas vezes eles colaboram, agregam de fato e impulsionam inclusive o negócio com a legitimidade de toda a família. Mas é importante que se tenha uma regra, né? Que se tenha um acordo familiar em torno disso para que essas interferências ocorram dentro de um ambiente controlado, vamos dizer assim. Certo. Uma outra pergunta que chega, e daí creio que tu já respondeu, mas se tu pudesse sintetizar, dicas para a empresa familiar prosperar e crescer nesse sentido, né, da sucessão familiar. A dica mais importante, eu não tenho a menor dúvida, que seja estabelecer as regras do jogo. Né? A gente chama, em geral, esse processo de se criar um protocolo familiar, tá? Que é um documento que não pode, em hipótese alguma, ser dominado pelo juridiquês ou por expressões e conceitos que as pessoas não entendam. Um protocolo familiar deve refletir aquilo que é o entendimento das pessoas, na linguagem das pessoas, e que cada um saiba qual é o seu quadrado dentro do negócio da família, até onde eu posso ir, né, qual é a minha alçada para tomar decisões, o que eu preciso pedir licença para os demais, que eu saiba exatamente qual é o meu cargo, a minha função dentro do negócio familiar. Isso é estabelecer as regras do jogo. A gente vai hoje na palestra, hoje à noite, mostrar uma pauta de decisões de um protocolo familiar básico. É o básico que se tem que fazer para prevenir os conflitos. Então, se eu tivesse que dar uma dica, eu diria que é essa aí. Estabelecer as regras do jogo, ter clareza com relação aos pontos que mais geram conflito dentro de uma sociedade familiar. Certo. Ricardo, antes de eu te passar a palavra para as considerações finais, lembrando então que a palestra hoje é promovida pela Delegacia Regional do Conselho de Contabilidade, que tem sede aqui em Frederico Westphalen. O tema é Planejamento da Sucessão Familiar, valorizando pessoas e profissionalizando os negócios familiares. Vai ser a partir das 19 horas, lá no Salão Nobre da CI. Ainda há vagas, né, ao limite da capacidade do salão, que são mais ou menos 90 pessoas, e a entrada ela é somente 1 quilo de alimento não perecível, que depois vai ser repassado para entidades assistenciais. Então, você, empresário que nos acompanha e ainda tem interesse, então ainda há vagas para participar do evento. Ricardo, então, te coloco a palavra, né, para te fazer as tuas considerações, convidar, enfim, o internauta para participar hoje. Perfeito. Bom, quero, para finalizar, então, agradecer a vocês aqui pelo convite, né, ao Juliandre Damo também, que é delegado do CRC, que nos formalizou esse convite, tem nos recebido aqui em Frederico também, e convidar então toda a comunidade, convidar os empresários, né, os profissionais da área, para a gente bater um papo hoje à noite sobre esse tema da sucessão familiar, um tema onde a gente vai passar ao largo de tecnicismos, ao largo de linguagem difícil de se compreender. A ideia é a gente sensibilizar para entender o problema e apontar as principais saídas, né, as principais maneiras de se contornar esse problema. Né? Vai ser, eu espero que a gente possa sair dessa noite melhor do que entrou. Acho que é um tema que as pessoas se envolvem bastante, todo mundo que conhece essa realidade se identifica com as situações que a gente coloca aí. E embora seja a gente falar em sucessão, parece que a gente está falando em morte ou em coisas negativas, eu acho que essa é uma grande desmistificação que a gente tem que fazer. Quem for lá conversar e entender melhor o assunto, vai ver que realmente sucessão é uma coisa que a gente não lida com esse viés negativo, né? Muito pelo contrário, eu acho que uma questão que a gente vai pensar na perenidade dos negócios, né? Em como fazer com que os patrimônios e os negócios sirvam para trazer prosperidade e felicidade para as famílias e não para trazer conflitos. Certo. A gente agradece, então, a tua disponibilidade também, Ricardo, de ter aceitado o convite, né, vindo até a nossa redação. E agradece também ao internauta que nos acompanha, né, em nossas redes sociais.